Para você, o que é a madeira? Pois bem, a madeira, como produto resultante de um processo orgânico e dependente de fatores genéticos e ambientais, é um material heterogêneo e complexo. Sua rigidez característica, sua aparência e textura agradável, que a faz ser tão apreciada por nós e tão presente no nosso cotidiano, como em móveis e construções, advém primeiramente de sua formação, que ocorre de maneira vertical e depois, ano após ano, se enche em diâmetro, na forma horizontal. Para a árvore, a madeira desempenha três principais funções, que são transporte de seiva, estocagem de reserva e sustentação. Sendo a madeira considerada um material heterogêneo, como já dito, em seu interior encontram-se diferentes tipos de células e tecidos, que vão desempenhar distintas funções e apresentar distintas propriedades. As propriedades da madeira, desta forma, variam conforme a composição anatômica, química e física do lenho, havendo diferentes tipos, números, tamanhos e formas dos elementos celulares. A sua estrutura é, então, caracterizada pelo arranjo e quantidade proporcional de diferentes tipos de células, como as fibras, traqueídes, vasos e parênquima, influenciando significativamente as diversas propriedades da madeira. Estas propriedades, além de variarem entre as espécies, variam também dentro de uma mesma árvore. Esta variação ocorre ao longo do eixo longitudinal e do eixo radial, ou seja, da base ao ápice e da medula à casca. Basicamente, isso se deve a diferentes quantidades de lenho juvenil e adulto, em que, independente da altura, a madeira juvenil se encontra mais próxima à medula e a madeira adulta se encontra mais próxima à casca. E quanto mais próxima à base da árvore, maior a quantidade de madeira adulta presente. A madeira juvenil, de forma geral, possui menor densidade, elementos traqueais mais curtos, paredes celulares mais finas, maior conteúdo de lignina e hemicelulose e menor conteúdo de celulose e menor resistência em relação à madeira adulta. A madeira é também um material ortotrópico, ou seja, seus atributos mecânicos são únicos e independem das direções de seus três eixos mutuamente perpendiculares. Veremos então alguns exemplos das propriedades do lenho e como estas se modificam de acordo com a sua posição de retirada. Por exemplo, a massa específica pode ser observada da seguinte maneira: nas coníferas e folhosas com porosidade difusa, quanto maior for a altura de obtenção da madeira a partir de sua base, menor será a sua massa específica, e quanto mais próximo da medula for obtida a madeira, menor também será a sua massa específica dentro da seção transversal. Já as folhosas, com porosidade em anel, ocorre o contrário, sendo sua massa específica maior, quanto maior for a sua altura de obtenção, também como será maior quanto mais próximo estiver da medula. A massa específica está relacionada diretamente ao volume de vazios no lenho. Logo, ao aumentar a massa específica, se tem uma maior resistência mecânica. Sendo assim, a resistência mecânica de uma árvore jovem é bem inferior à de uma árvore adulta. Um outro exemplo é a durabilidade da madeira, que por sua vez varia principalmente no eixo radial, visto que o cerne e o alburno apresentam características diferentes, em que no alburno há a presença de células ativas, aumentando sua suscetibilidade ao ataque biológico. Em relação ao teor de umidade, no lenho existe um gradiente de umidade ao longo dos eixos, ou seja, diferentes posições longitudinal ou radialmente. Isto pode levar à ocorrência de defeitos durante a secagem, como fendilhamento ou empenamento dos elementos da estrutura, que pode interferir na resistência mecânica da peça. Bom, agora tratando sobre as peças estruturais que são obtidas por meio do processamento da madeira, estas podem ser influenciadas em sua propriedade mecânica a partir da proporção do lenho juvenil e lenho adulto. As variações das características da madeira de lenhos juvenil e adulto afetam diretamente no processamento industrial e uso, não só da madeira serrada, mas também de painéis laminados e particulados de madeira. O lenho juvenil, por exemplo, apresenta classes de resistência inferiores, sendo este o motivo pelo qual o conhecimento das diferenças entre as propriedades do lenho juvenil e adulto é importante para a utilização da madeira mecanicamente. Reforçando que a madeira juvenil se encontra mais próxima à medula e a madeira adulta se encontra mais próxima à casca. E da base ao ápice, a proporção de madeira adulta diminui.
Outra questão está relacionada aos empenos e rachaduras, nos quais a madeira juvenil e adulta se comportam, de forma geral, de maneira um pouco distinta. No mais, o módulo de elasticidade, a resistência à compressão paralela e normal, a flexão estática e a tração paralela são seriamente afetadas pela presença de madeira juvenil. Do mesmo modo, os módulos de elasticidade e de ruptura da madeira são altamente correlacionados com a densidade, sendo estes, portanto, influenciados pela quantidade de madeira juvenil. Estas características únicas, sua ampla disponibilidade, alta resistência e durabilidade fez com que empregássemos este material, a madeira, em nossas vidas. A madeira foi um dos primeiros materiais a serem utilizados pela humanidade, mantendo com o passar do tempo a sua utilidade, sendo matéria-prima para infinidade de produtos, mesmo com o surgimento de novos materiais, principalmente aqueles produzidos sinteticamente. Atualmente, a caracterização anatômica e o estudo tecnológico é fundamental para indicar utilizações mais adequadas e o seu melhor aproveitamento. Podemos também dimensionar as propriedades mecânicas de peças estruturais para realizar seu processamento correto, compreendendo quais suas melhores posições para a retirada do fuste de acordo com o uso que lhe será dado. Calma, continue assistindo. Veja, para a determinação das propriedades de resistência da madeira, são efetuados os chamados ensaios de caracterização. Os experimentos são praticados com o uso de corpos de prova, ou seja, a partir de amostras do lenho que servirá como estrutura. Os valores encontrados no ensaio determinarão os parâmetros para a estrutura original. Assim, é preciso que o experimento esteja de acordo com a NBR 7190, regida pela ABNT. Esta norma define as condições gerais que devem ser seguidas no projeto e execução das estruturas de madeira, como pontes e coberturas. Em conjunto, outras normas específicas e exigências particulares devem ser seguidas para cada caso. A seguir, iremos demonstrar 2 exemplos de ensaios realizados para estrutura de madeira. Bom, pessoal, os ensaios foram realizados no Laboratório de Ensaio de Materiais da FCA com a ajuda do técnico Ailton. Esta máquina que vocês veem chama-se Máquina Universal de Ensaios, modelo DL30000, foi fabricada pela EMIC, uma empresa nacional, e possui uma capacidade de carga de 300 kN. Sua estrutura é do tipo dupla coluna. Nela, realiza-se ensaios de tração, compressão, flexão, entre outros. Mostraremos agora, primeiramente, o ensaio de flexão normal. Com o ensaio de flexão, é possível determinar as propriedades de resistência à flexão, módulo de elasticidade, deformação e outros. Para realizá-lo, utilizamos um corpo de prova prismático com as dimensões de 2 por 2 por 45 e célula de carga TRD26, a qual possui módulo de força de 20 kN. Para acomodar as fibras na madeira, em um primeiro momento, é aplicada uma força de até 50 kg força, do qual é mantida durante 30 segundos. Em seguida, a força é reduzida a 10 kg força, onde também é mantida durante 30 segundos. Após isso, a máquina aplica força até o momento de ruptura do material. Tá vendo aquele dentinho lá? É que deu uma rompida. No computador acoplado à máquina, define-se a força e a velocidade de trabalho, onde se geram gráficos que demonstram os resultados. Este é o relatório gerado após o fim do ensaio. O outro ensaio que realizamos foi o de compressão paralela. O ensaio de compressão paralela às fibras é um dos mais importantes, uma vez que o valor característico da resistência à compressão paralela às fibras possibilita o enquadramento da madeira nas classes de resistência estabelecidas pela NBR 7190, além de possibilitar a estimação do módulo de elasticidade que determina a rigidez da madeira utilizada no projeto. Para realizá-lo, utilizamos o corpo de prova de dimensão de 5 por 5 por 10 e célula de carga TRD29 que possui módulo de força de 300 kN. O mesmo procedimento para acomodar as fibras foi feito, porém mantendo uma carga maior. Com isso, é aplicado força até o momento de ruptura, do qual se obtém o relatório final após o término. Aí, tá bom.
Estes resultados obtidos nos 2 ensaios são de extrema importância para a caracterização das propriedades mecânicas da madeira, permitindo que possamos garantir o controle de qualidade da madeira e avaliar o seu desempenho mediante diferentes esforços aplicados.